O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 23, 24 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos em planos Unimed para você e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje vamos falar sobre a Ucrânia, que aprimora sua indústria bélica e ataca em Moscou. China supera a Rússia como segunda potência militar. Em preparo, o módulo para descer na Lua. Por que só existe vida na Terra? Economia russa está sufocada. E o encontro de Xi Jinping com Vladimir Putin. Desde que terminou a trégua de 3 dias, 8 a 10 de maio, decretada por Vladimir Putin na guerra que trava contra a Ucrânia, os bombardeios voltaram a se intensificar de ambas as partes. Chamou a atenção, porém, o grande ataque desfechado pela Ucrânia, o qual atingiu Moscou, onde matou 3 pessoas. Detalhe, a capital russa está a cerca de 500 quilômetros da fronteira ucraniana. O ataque foi desfechado por drones, objetos que em sua maioria são interceptados, porém os que atingem seu objetivo costumam provocar grandes estragos. O grande diferencial do uso desses artefatos é que se trata de um objeto simples, não tripulado, de custo relativamente baixo e do qual a Ucrânia se tornou grande produtora, com o diferencial de fazê-los chegar a grandes distâncias. Encarregada da diplomacia europeia, Ursula von der Leyen fez um pronunciamento dias atrás, ressaltando a surpresa dos europeus com a capacidade de produção de armas desenvolvida pela Ucrânia ao longo do período da guerra. Em função disso, a União Europeia decidiu mandar mais ajuda para Kiev, aproveitando a mudança de governo na Ucrânia, onde o então governante Viktor Orbán vetava o montante de 90 bilhões de euros que estavam por ser enviados. O fato é que a Europa passou a reforçar significativamente o financiamento e a integração da indústria de defesa da Ucrânia em seu próprio sistema de segurança. Diante da intensa guerra de desgaste, o continente passou a valorizar a capacidade ucraniana de fabricar armamentos testados em combate, transformando o país em um polo central de produção e exportação de tecnologia bélica.
O crescente destaque da produção de armas ucranianas no cenário europeu é evidenciado por algumas iniciativas específicas. Dentre elas, pode-se ressaltar a parceria com países como a Alemanha, que tem firmado acordos bilaterais com Kiev para o desenvolvimento e fabricação conjunta de armamentos e mísseis, promovendo a aquisição direta de sistemas de defesa produzidos em território ucraniano. Para isso, a União Europeia tem destinado bilhões de euros em pacotes financeiros, incluindo aportes milionários em investimentos diretos, para reestruturar e expandir a infraestrutura de defesa e fabricação de armas da Ucrânia. A Ucrânia abriu linhas de exportação de tecnologias de defesa e drones para parceiros ocidentais, comercializando equipamentos diretamente com aliados europeus e globais. O conflito expôs a dependência europeia e a escassez de estoques. Essa nova cooperação militar e industrial garante que a Europa acelere seu rearmamento, enquanto absorve a expertise ucraniana na linha de frente. O cenário reflete uma mudança de paradigma, onde a Ucrânia deixa de ser vista exclusivamente como receptora de ajuda militar e passa a atuar como peça fundamental na cadeia de suprimentos de defesa do continente. Paralelamente, o desgaste de Vladimir Putin com a guerra tem atingido níveis críticos, marcado por uma exaustão prolongada que afeta o controle militar, a estabilidade econômica e o apoio interno ao seu governo. O prolongamento do conflito para uma guerra de atrito gerou baixas massivas nas forças russas, além de dificuldades severas no recrutamento de soldados. A economia russa sofre com a inflação, limitações severas de mão de obra e quebras nas receitas energéticas devido às sanções prolongadas. Os ataques frequentes de drones ucranianos dentro do território russo e a extensão da guerra dissiparam a aura de superioridade militar que o regime cultivava. A desilusão cresce entre a população, com pesquisas apontando que parte considerável dos cidadãos russos acredita que a invasão causa mais danos do que benefícios. Nas altas esferas do Kremlin, diplomatas e elites demonstram frustração com o rumo do conflito, ainda que o sistema político impeça movimentações para a queda do presidente. Apesar das evidências de desgaste e indicarem uma crescente fragilidade interna, Putin mantém o controle da máquina estatal. Em seus discursos recentes, tem justificado as ações militares como uma defesa necessária contra a OTAN e a expansão ocidental, ao mesmo tempo em que expressa a expectativa de um desfecho favorável ao seu país. Algo que a Ucrânia, por sua capacidade armamentista em desenvolvimento, não está permitindo. A seguir, China supera a Rússia como segunda potência militar.
A China desbancou a Rússia como segunda potência militar do planeta. Quem fez esta afirmação foi o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio durante a sua estada em Pequim, por ocasião da reunião entre o presidente Donald Trump com o presidente chinês Xi Jinping. Rubio disse ainda que a China não tem ambições apenas sobre Taiwan. Quer projetar seu poder globalmente. A frase de Rubio oficializa a mudança no quadro militar da Terra ocorrido nos últimos 10 anos. Quem nos dá os detalhes a respeito desta transformação é Hoje no Mundo Militar. A Rússia foi desbancada, foi ultrapassada pela China, não em pé de igualdade, mas com muita folga. Na entrevista, Rubio foi enfático ao falar sobre o ritmo de crescimento militar chinês, afirmando que o ritmo de crescimento do exército chinês nos últimos 10 anos não tem precedente nenhum. E destacou em particular a expansão naval, lembrando que Pequim investiu bilhões e bilhões de dólares nesse setor. Rubio foi claro em dizer que a China ainda está atrás dos Estados Unidos em capacidade de projeção global, mas que essa ambição existe e os investimentos comprovam isso. Em outras palavras, Rubio disse que o objetivo chinês não é meramente defensivo e não se limita apenas à reunificação com Taiwan. O objetivo é construir uma máquina militar de alcance mundial. Mas, efetivamente, por que a Rússia perdeu o segundo lugar? A guerra na Ucrânia entrou no 5º ano e o resultado, do ponto de vista do poder militar russo, é devastador. Segundo fontes independentes, o número de militares russos mortos na guerra desde 2022 ronda os 300 mil, com quase 3 vezes esse número em feridos. Em blindados, foram quase 10 mil tanques destruídos. Em veículos blindados de combate, perto de 20 mil unidades. Em aeronaves de asa fixa, 435. Em helicópteros, 352. E em meios navais, 33 navios, além de 2 submarinos. E o problema não é só o que foi perdido, é o que isso significa estruturalmente. A Rússia consumiu praticamente todo o seu estoque soviético de blindados pesados. Os gigantescos pátios de armazenamento que o Ocidente monitorava por satélite lá no extremo oriente russo foram esvaziados. A produção corrente da Uralvagonzavod não consegue repor o ritmo de perdas, e o que sai de lá hoje é, em grande parte, modernização de cascos antigos do T-72 e T-80. A Força Aérea também sangrou. A perda de aeronaves de alto valor, incluindo o Su-34, Su-35 e até o A-50 de alerta aéreo antecipado, comprometeu a capacidade russa de operar com superioridade aérea fora do seu próprio território. A Marinha Russa, depois das perdas no Mar Negro, incluindo o cruzador Moskva e múltiplos navios de desembarque da classe Ropucha, virtualmente perdeu a capacidade ofensiva naval em águas próximas, com a frota do Mar Negro tendo sido obrigada a abandonar a Crimeia e se recolher em Novorossiysk. Soma-se a isso o castigo que a infraestrutura energética russa vem sofrendo, com as contas mais recentes apontando que pelo menos 40% da capacidade de exportação de petróleo russo ficou paralisada por causa dos ataques ucranianos com drones a refinarias e terminais como Primorsky, Ust-Luga e Novorossiysk. Isso afeta diretamente a receita que financia a guerra e a capacidade russa de sustentar gastos militares no longo prazo. A economia russa contraiu no início de 2026, e os sinais de instabilidade interna, como apontou recentemente um dossiê europeu de inteligência, são cada vez mais visíveis. Conclusão: a Rússia não é mais a potência militar global de pretensões expedicionárias. Ela é hoje, no máximo, uma potência regional com armamento nuclear, mas com capacidade convencional de projeção de poder profundamente erodida. Então, por que a China é agora o número 2? Começando pela Marinha. O Exército de Libertação Popular da Marinha, a PLAN, é hoje a maior marinha do mundo em número de cascos. As contagens variam, mas o Pentágono trabalha com cerca de 395 vasos de combate ativos, incluindo 3 porta-aviões.
o CV-17 Shandong, o CV-16 Liaoning e o mais importante deles, o CV-18 Fujian, comissionado em novembro de 2025, o primeiro porta-aviões chinês com catapultas eletromagnéticas. E há um quarto porta-aviões, possivelmente de propulsão nuclear, em construção agora em Dalian. Em destroyers, a China opera 8 tipo 055, que são caça-cruzadores de mais de 12 mil toneladas, equipados com 112 células VLS e considerados, em alguns parâmetros, comparáveis aos Arleigh Burke Flight 3 americanos. Além disso, 25 destroyers tipo 052D, mais de 40 fragatas tipo 054A e 54B, e mais de 70 corvetas da família tipo 056. A capacidade industrial de construção naval chinesa é assustadoramente elevada, e de fato, um único estaleiro, o de Xiangnan, é capaz de construir mais navios do que todos os estaleiros combinados em operação nos Estados Unidos. A capacidade somada de produção naval na China é de cerca de 23 milhões de toneladas por ano. Nos Estados Unidos acreditem ou não, de apenas 100 mil toneladas anuais, uma diferença de 230 vezes. Na Força Aérea, a PLA-AF estima-se hoje que opere mais de 200 caças de quinta geração J-20, fazendo dela a segunda maior frota stealth do mundo. Opera também o J-35, o caça stealth embarcado destinado aos novos porta-aviões, o J-16 de superioridade aérea pesada e o bombardeiro H-6N com capacidade de lançamento aéreo de mísseis balísticos, além de vários projetos e protótipos de aviões que aparentam ser de quinta geração avançada ou, segundo algumas fontes, até mesmo de sexta geração. Na força de foguetes, a China detém o maior arsenal de mísseis convencionais de médio e longo alcance do mundo e estão ampliando seu arsenal nuclear, com a intenção de passar das atuais 600 para mais de 1.000 ogivas no início da próxima década. O orçamento de defesa oficial chinês é de cerca de 275 bilhões de dólares. Mas analistas independentes acreditam que o gasto real, levando em conta a paridade de poder de compra e gastos extra-orçamentários, pode ultrapassar os 700 bilhões de dólares. E o ponto crítico, que é o que Rubio destacou, é o ritmo. Em menos de 2 décadas, a China saiu de uma força de defesa costeira com equipamento envelhecido e improvisado para uma máquina capaz de disputar a superioridade do Pacífico Ocidental contra os Estados Unidos. Nenhuma outra potência modernizou tanto, tão rápido e em tempo de paz na história moderna. E aqui chegamos à parte mais importante. O que essa nova hierarquia significa na prática? Primeiro, significa que os Estados Unidos não podem mais tratar a Rússia como a principal ameaça militar convencional. A ameaça russa hoje é nuclear, é cibernética, é de guerra híbrida na Europa, mas não é mais a ameaça expedicionária que o Ocidente se preparou para enfrentar durante a Guerra Fria. Segundo, significa que o teatro principal das competições militares globais migrou definitivamente da Europa para o Indo-Pacífico. O foco do Pentágono, dos planejamentos de força, das aquisições, do desdobramento naval, tudo aponta para o Pacífico Ocidental, afastando-se inexoravelmente da Europa. Terceiro, e talvez o mais relevante para entender a estratégia de Pequim, a ambição chinesa não termina em Taiwan. Os investimentos chineses em bases logísticas no exterior, como Djibouti, a presença crescente em portos paquistaneses, as conversações sobre acesso a instalações no Camboja, na Guiné Equatorial, na Argentina, mostram um padrão. A China está construindo, de forma paciente, uma rede de projeção naval e aérea de longo alcance. E isso mudará a forma como os Estados Unidos e os seus aliados pensam sobre defesa, comércio marítimo e segurança coletiva nas próximas décadas. A declaração de Marco Rubio em Pequim foi, na prática, um reconhecimento oficial daquilo que os números já vinham gritando há muitos anos. A ordem militar global mudou, e a Rússia, atolada na Ucrânia, virou potência regional em termos de capacidade convencional.
A China, com produção industrial massiva e ritmo de modernização sem precedentes, se consolidou como o segundo polo militar do planeta e está olhando para o número 1. A pergunta que fica é: em quanto tempo essa transição poderá ir do segundo para o primeiro lugar? E o que os Estados Unidos e o resto do mundo farão a respeito? O curioso é que o governante chinês tem enfatizado que o seu país não quer guerra, quer apenas expandir o comércio por todas as partes do mundo. Porém, ao mesmo tempo em que divulga este objetivo, está se estruturando de uma forma muito efetiva a ponto de se tornar, como se viu neste relato, pelo menos por enquanto, a segunda potência militar do planeta. A seguir, em preparo, o módulo para descer na Lua. Após o sucesso do Artemis 2, a NASA se prepara para novas missões à Lua. Um dos próximos passos é o protótipo do módulo lunar da Blue Origin, que será utilizado para pousar na superfície lunar. Quem nos dá os detalhes é o canal Astrodocumentários. A NASA anunciou que já possui um protótipo em escala real da cabine de tripulação do módulo lunar Mark II da Blue Origin, que será usado em uma missão de pouso na Lua. A estrutura tem 4,5 metros de altura e está instalada no Centro Espacial Johnson, nos Estados Unidos. Com o equipamento, a Agência Espacial Norte-Americana e a Blue Origin poderão conduzir uma série de testes com interação humana, incluindo cenários de missão, comunicações com controle de missão, verificações de trajes espaciais e preparações para simulações de caminhadas lunares. A NASA planeja pousar na Lua em 2028 e escolheu a Blue Origin e a SpaceX para fornecer os módulos de aterrissagem. Os primeiros testes com o protótipo visam dar celeridade ao programa de exploração lunar após o sucesso da missão Artemis II. A estrutura simula apenas a cabine de tripulação, que fica na base do módulo. Quando todos os sistemas forem integrados, o módulo completo terá 15,8 metros de altura. As tentativas recentes mostram que pousar suavemente na Lua não é uma tarefa simples, e tanto a Blue Origin quanto a SpaceX enfrentam desafios significativos para preparar seus módulos dentro do cronograma atual da NASA. Uma versão não tripulada do módulo da Blue Origin está passando por testes na câmara de vácuo térmico. Esta preparação antecede sua primeira missão programada para este ano, quando entregará cargas científicas à superfície lunar. Para a próxima etapa do programa Artemis, a tripulação da Artemis 3 voará na nave Orion até a órbita baixa da Terra e testará capacidades de acoplamento com os módulos da Blue Origin e SpaceX, ou com aquele que estiver pronto primeiro. A NASA estabeleceu 2027 como meta para esta missão específica.
E na semana passada, o Sol foi notícia aqui no programa por causa de uma forte erupção. No fim de semana, a atividade em nossa estrela voltou a se intensificar. Vamos agora aos detalhes. Uma explosão solar registrada neste domingo lançou uma enorme nuvem de partículas carregadas pelo espaço e parte desse material poderá atingir a Terra de raspão nos próximos dias. O evento foi classificado numa categoria moderada. Além da radiação emitida pela explosão, o Sol também lançou uma ejeção de massa coronal. O fenômeno acontece quando enormes quantidades de plasma e campo magnético são expulsas da atmosfera solar em alta velocidade. Embora a maior parte do material deva passar ao lado da Terra, uma parcela da nuvem ainda poderá atingir o planeta de raspão entre quarta e quinta-feira. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, e o Serviço Meteorológico do Reino Unido, esse impacto indireto pode gerar uma tempestade geomagnética branda. Mesmo assim, a interação entre as partículas solares e o campo magnético terrestre pode intensificar auroras boreais em áreas de altas latitudes, como o Canadá, norte dos Estados Unidos e partes do Reino Unido. De acordo com a NOAA, a explosão do fim de semana provocou um apagão de rádio sobre partes do Oceano Atlântico minutos após o evento. Isso acontece porque a radiação emitida pelo Sol altera temporariamente a camada superior da atmosfera terrestre. O efeito pode prejudicar comunicações de alta frequência usadas por aviões, navios e radioamadores. O episódio também chamou a atenção por ocorrer quase exatamente 2 anos após uma das maiores tempestades solares das últimas décadas. Em maio de 2024, a Terra enfrentou uma tempestade geomagnética extrema, mais forte desde 2003. Na época, auroras boreais foram vistas em regiões incomuns até o sul do México. Especialistas garantem que a atividade atual está muito longe de alcançar a intensidade daquele evento histórico. Ainda assim, o monitoramento segue constante, já que manchas solares continuam ativas e podem produzir novas erupções fortes nos próximos dias. Pude ver as belas imagens desta aurora boreal através da captação que fez o meu filho Tiago, que mora com sua família em Vancouver, no Canadá, onde o fenômeno foi visível para toda a população. Mas voltando à primeira parte deste bloco, que fala sobre a missão Artemis, fica a expectativa para este novo pouso na Lua por parte dos astronautas americanos. Isto se não ocorrer, conforme muitos especulam, uma chegada no satélite terrestre antes dos americanos pelos astronautas chineses. A seguir, as origens da Terra e o seu isolamento em termos de vida no universo. Nosso planeta Terra tem uma posição diferenciada no universo. Pelo menos naquele que conhecemos, que alcançamos com observações. É o único local onde se encontra a vida. Os detalhes da origem da nossa Terra
e de sua posição no universo nos são contados pelo canal History Brasil. A Terra, o terceiro planeta num sistema gravitacionalmente unido de 8 planetas que chamamos de Sistema Solar. Tem uma área de superfície de mais de 500 milhões de quilômetros quadrados, que estão cobertos por massas de terra continentais e água líquida na superfície. E ela é o misterioso lar das únicas formas de vida conhecidas no universo. Quando você olha para a Terra hoje, ela parece muito calma, serena e linda. Essas são as condições ideais para nós. E parece que tudo é normal. Mas estamos começando a perceber, para nosso choque, que a Terra é bem estranha. Michio Kaku, PhD, físico teórico e escritor. O espaço é um lugar realmente grande, e hoje é muito claro que há planetas em toda parte. Descobrimos em torno de 5.340 planetas no universo. E nenhum deles parece ser semelhante à Terra, de qualquer forma significativa. Não encontramos atmosfera como a nossa. Não encontramos um planeta que possa suportar água líquida na superfície, oxigênio, as coisas que achamos de que a vida precisa. Tivemos muita sorte de estar onde estamos. Anna Gilcher, PhD, cientista planetária da NASA. A Terra é definitivamente um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Nesse sentido, nós podemos pensar nisso como uma tentativa de obter pequenos pedaços de evidências para tentar entender como a Terra evoluiu ao longo do tempo, especialmente em seus primórdios. Embora a humanidade tenha sobrevivido e até mesmo prosperado, aprendendo a aproveitar os recursos da Terra e a se adaptar às suas condições, sabemos surpreendentemente pouco sobre como e por que a Terra é como ela é. Com base na datação por urânio e chumbo usados num meteorito na década de 1950, os cientistas afirmam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Mas como a Terra foi criada, continua um mistério. Rod Pyro, editor-chefe da revista Ad Astra. As origens da Terra começaram há 4,5 bilhões de anos. Então, nós temos que ser como detetives e ir seguindo os rastros para olhar de volta no tempo e entender a formação inicial da Terra. Houve diferentes ideias ao longo do tempo e a verdade é que ainda não sabemos ao certo de onde a Terra veio. Rebecca Doyle, escritora de livros sobre ciência. Há muitos mistérios que tornam este planeta especial. E, se voltarmos bem ao início, não sabemos, de fato, como a Terra chegou até aqui em sua forma atual. Ela é o único planeta que pode abrigar vida, mas isso mostra que temos muito a aprender sobre os processos fundamentais que construíram este planeta. Como podemos desvendar a história inicial da Terra? Curiosamente, um experimento simples deu aos cientistas uma pista inesperada que pode ajudar a resolver esse mistério. 2003. Estação Espacial Internacional. Enquanto conduzia um experimento científico simples para telespectadores, o astronauta da NASA Don Pettit faz uma importante e inesperada descoberta. Em 2003, a NASA iniciou um programa de TV aos sábados, de manhã, em que os astronautas faziam ciência cidadã para as crianças. Don Pettit queria ver o que aconteceria com pequenos grãos de sal, se eles fossem sacudidos em gravidade zero. Achou que esse seria um experimento interessante. Pegando um saquinho plástico com cristais de sal e sacudindo, os cristais de sal começaram a se aglomerar e a formar torrões maiores dentro desse saquinho, basicamente. Para mostrar algumas das coisas que acontecem na microgravidade, essa experiência de ausência de peso que os astronautas sentem. No início, quando os grãos de sal flutuaram juntos em gravidade zero, Don Pettit pensou que era apenas uma estranha anomalia espacial. Mas quando repetiu o experimento com outros materiais, incluindo o açúcar, ele percebeu que sua apresentação científica das manhãs de sábado havia revelado o processo
de como as primeiras partículas da Terra começaram a se unir há bilhões de anos. Por muito tempo não tínhamos certeza de como toda a poeira e o gás ao redor do Sol tinham se aglutinado e formado a Terra. Então, esses experimentos em que as partículas começam a se combinar e a formar aglomerados maiores nos ajudaram a resolver um problema muito antigo para a compreensão da evolução do nosso planeta. Se há 4,5 bilhões de anos partículas de poeira espacial se juntaram e começaram a construir a base do nosso planeta, então, o que aconteceu depois? Como a Terra se tornou o enorme corpo celeste que ela é hoje? Vredefort, África do Sul. À primeira vista, essa zona rural remota pode parecer um simples vale pontilhado por colinas verdejantes. Mas, curiosamente, em julho de 2005, a área foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, o que há de especial nessa paisagem rural? Na verdade, Vredefort é o lar de uma pista importante sobre as origens da Terra que só pode ser vista do espaço. Olhando para Vredefort do espaço, o que vemos é uma cratera de impacto de asteroide feita por um objeto extremamente grande. Esse objeto pode ter tido de 20 a 25 quilômetros de diâmetro. Então foi uma estrutura gigante que atingiu a Terra com tanta força que, se isso acontecesse hoje, poderia ter obliterado toda a vida na Terra. Mas o impacto de Vredefort foi há pouco mais de 2 bilhões de anos. Em uma época muito diferente na história da Terra. A Terra primitiva era uma bola de rocha derretida, ela parecia quente vista do espaço. Você teria visto toda essa energia sendo liberada. Nosso mundo era um lugar muito diferente. Os cientistas acreditam que a cratera de Vredefort foi só um dos muitos impactos de asteroides que ocorreram na Terra. E embora nem todas essas rochas tenham deixado uma marca que ainda seja visível, todas contribuíram para que a Terra se tornasse o enorme planeta que é hoje. Se formos observar todas as crateras do planeta Terra, elas são lembretes do fato de que vivemos no meio de um estande de tiro cósmico. O fato de que a Terra tem quase 13 mil quilômetros de diâmetro, isso significa que deve ter havido centenas de outros impactos cataclísmicos que, por fim, deram origem ao planeta Terra. E ele foi criado pelo acúmulo lento de enormes quantidades de detritos, rochas e asteroides de todas essas colisões. Há indícios em toda parte na superfície da Terra que nos dão pistas sobre como ela evoluiu ao longo do tempo. Em geral, há um acordo de que todas essas colisões de materiais, cada vez maiores, acabaram sendo realmente fundamentais para que a Terra se transformasse nisso que conhecemos hoje. Quando consideramos que o nosso mundo foi formado por colisões aleatórias no vazio do espaço, fica claro que a formação da Terra é um quebra-cabeça cósmico que estamos apenas começando a resolver. Mas a origem da Terra é apenas o primeiro capítulo da história contínua do nosso planeta. De fato, o maior enigma pode estar em como esse globo rochoso se tornou um mundo oceânico. 24 de dezembro de 1968. A espaçonave Apollo 8 da NASA está na metade do caminho para realizar a primeira viagem tripulada ao redor da Lua. A Lua nos faz valorizar o que nós temos na Terra. Conforme a nave volta do outro lado da órbita lunar, a tripulação tem uma vista deslumbrante da Terra. É impressionante a Terra. O astronauta Bill Anders documenta a experiência com uma impressionante fotografia colorida que viria a ser conhecida como o nascer da Terra. A foto do nascer da Terra da Apollo 8 foi impressionante, foi transformadora. Quando você olha para a imagem, na parte inferior da foto do nascer da Terra, você vê um pedaço morto da Lua. Seco, sem vida, cinza. Claramente não é um lugar onde alguém possa viver ou onde a vida poderia surgir.
E ali, ao longe, podemos ver a Terra nascendo. E é um planeta surpreendente, com água líquida na superfície. Em poucos dias, essa foto estava na capa de todos os jornais e revistas importantes do mundo. É realmente difícil exagerar a importância dessa foto. Assim, apesar deste isolamento, ou, quem sabe, justamente em função deste isolamento, continuamos buscando vida além do nosso planeta. A seguir... Economia russa está sendo sufocada. Alvo de sanções internacionais e desvalorização vertiginosa da moeda, a economia do Irã é totalmente isolada e funciona à base do cartão de débito e transferências feitas pelo aplicativo bancário no celular. O rial, a moeda local, teve desvalorização de 265% nos últimos 2 anos. A taxa semioficial de câmbio é de 1,3 milhões de reais por dólar. Na prática, o dólar vale 1,9 milhão de reais. 2 anos atrás, em maio de 2024, o dólar valia cerca de 520 mil reais. Poucas transações são feitas com dinheiro. Seria necessário uma mochila cheia de notas para comprar poucos produtos. As pessoas usam cartão de débito ou aplicativo do celular ou laptop para fazer pagamentos e fazem transferências por caixas eletrônicos. As sanções isolaram o sistema financeiro do Irã há mais de 3 décadas. Mas não é só a economia do Irã que está sentindo os efeitos da guerra. Importantes aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico também estão sentindo. É o caso de Arábia Saudita, de Emirados Árabes Unidos e o Catar, que será objeto de uma análise mais apurada. Nesta península desértica que se projeta no Golfo Pérsico, o gás natural transformou o país de uma terra de vendedores de pérolas em uma das nações mais ricas do mundo. O Catar passou 3 décadas construindo rotas de abastecimento do combustível, enviando dezenas de bilhões de dólares em gás liquefeito de petróleo por ano, por meio do Estreito de Hormuz, para pontos da Ásia e da Europa. O Estado, que obtém mais de 60% de sua renda do gás e das exportações relacionadas, usou esse dinheiro para transformar a península em uma metrópole. Áreas de terra do deserto deram lugar a arranha-céus corporativos, em cuja base sistemas de irrigação mantêm gramados e flores viçosas. A riqueza do gás financiou uma rede de metrô ligando a capital Doha a Lusail, uma cidade ao norte que abriga um shopping de inspiração parisiense e um parque temático com neve artificial.
Os recursos também foram direcionados para a Copa do Mundo mais cara da história e para um fundo soberano de 600 bilhões de dólares, com participações em ativos que vão do aeroporto Heathrow, em Londres, ao Empire State Building, em Nova York. Então, em fevereiro, a porta do Catar para o mundo se fechou. O bloqueio do Estreito de Hormuz fez com que praticamente nenhum carregamento de gás deixasse a costa do Catar por mais de 2 meses. O país também ficou isolado das rotas marítimas pelas quais importa de tudo, de veículos a produtos agrícolas. O clima de instabilidade regional prejudicou o turismo e corroeu a confiança empresarial. Ras Laffan, o polo industrial do Catar para a produção de gás, está paralisado e suas estradas bloqueadas. Nesse porto, ao norte de Doha, os guindastes de carga estão imóveis. Pela capital, hotéis e lojas permanecem em silêncio. As projeções de crescimento do Catar foram drasticamente reduzidas diante da interrupção do comércio de gás natural liquefeito. Para o Catar, os embarques de gás são nada menos que fundamentais, disse Ahmed Elal, diretor-gerente da Asia Group, para River Akira Davis, autor dessa matéria. Disse ele, nada do que você vê aqui seria possível sem a riqueza da energia. É por isso que o Catar está rapidamente entrando em uma situação fiscal muito desafiadora. A transformação econômica do Catar começou na década de 1990, quando o país fez uma aposta no super-resfriamento do gás do Campo Norte, o maior reservatório de gás do mundo, no noroeste do território, a 162 graus. O processo transformava o combustível em líquido, permitindo ao Catar contornar os gasodutos regionais e enviar o gás para todos os cantos do mundo. Foi o nascimento de uma potência energética, com o primeiro embarque de 60 mil toneladas para o Japão em 1996. A capacidade de produção do Catar saltou para 77 milhões de toneladas em 2010. Durante boa parte da década seguinte, o país foi o mais rico do mundo em renda per capita. Buscando manter o ritmo, o Catar anunciou em 2019 que expandiria a produção de gás do Campo Norte para 126 milhões de toneladas por ano até 2027, ante uma capacidade, então, de cerca de 77 milhões. O projeto é considerado um dos maiores empreendimentos energéticos já planejados. Então, no fim de fevereiro, grande parte dessa atividade foi interrompida. Diferentemente de seus vizinhos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que dispõem de gasodutos capazes de contornar o Estreito de Hormuz, o Catar está geograficamente preso atrás da via navegável. A seguir, o encontro de Xi Jinping e Vladimir Putin.
Poucos dias depois de receber em Pequim o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente chinês Xi Jinping recebeu o seu homólogo russo Vladimir Putin. Ou seja, recebeu os dirigentes que estão envolvidos nas duas principais guerras em desenvolvimento atualmente. Aliás, foi revelado que durante as conversas da semana anterior entre Trump e Xi, este teria dito que Putin deve estar arrependido de sua invasão da Ucrânia. Fica a curiosidade para saber se Xi falou isso para Putin durante o encontro que tiveram de 2 dias nesta semana. As especulações são de que Xi Jinping está querendo se projetar como um pivô da diplomacia internacional. Afinal, ele tem reiterado que não quer guerra com ninguém, quer apenas fazer negócios. E para fazer negócios é preciso aprimorar a diplomacia. E justo o que Putin fez em Pequim foi negócio, aproveitando que a China se tornou o maior comprador dos produtos russos desde que passaram a vigorar as sanções contra Moscou em função da guerra com a Ucrânia. A China, que carece de fontes energéticas, duplicou a sua compra de petróleo e de gás russos. E para manutenção e ampliação desse fluxo, já anunciaram a construção do gasoduto Sibéria 2. Este Sibéria 2 é um megaprojeto que transportará até 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano da península de Yamal, da Rússia, para o norte da China, cruzando o território da Mongólia. O gasoduto visa redirecionar o gás natural que a Rússia fornecia para a Europa, antes da guerra da Ucrânia, para agora o mercado chinês. A extensão total da rota é de cerca de 6.700 quilômetros, sendo 2.700 quilômetros em solo russo, 1.000 na Mongólia e o restante na China. Putin e Xi negociaram a assinatura de mais de 20 acordos bilaterais, abrangendo energia nuclear, comércio e cooperação tecnológica. A pauta principal incluiu o avanço das tratativas do gasoduto Sibéria 2. Outro ponto muito peculiar, o fortalecimento de uma aliança contra a influência ocidental. A Rússia busca a importação de chips e tecnologia chinesa para alimentar seus modelos de inteligência artificial, driblando as sanções do Ocidente. Fica flagrante também a cutucada que deram nos Estados Unidos, o que é constatado pela assinatura de uma extensa declaração conjunta defendendo um modelo multipolar e criticando a hegemonia dos Estados Unidos. Eles também criticaram o escudo antimísseis Domo de Ouro, proposto pelo governo norte-americano, e estabeleceram o compromisso em expandir os exercícios militares conjuntos e aprofundar a interdependência entre os dois países que compartilham uma vasta fronteira. Em declaração conjunta durante o encontro, o presidente Xi Jinping afirmou que o mundo corre risco de retornar à lei da selva. Os danos causados por ações unilaterais e pela hegemonia são sem precedentes e a ameaça à regressão à lei da selva é iminente, declarou, sem citar nominalmente os Estados Unidos, a qual a China busca fazer contraponto. Os dois líderes defenderam a multipolaridade e novas formas de relações internacionais. Vladimir Putin, que enfrenta muita pressão interna, busca aproveitar o momento para mostrar força, tanto pelo fortalecimento de sua amizade com Xi, como com o manuseio de seu poderio nuclear. Vale lembrar que desde que iniciou a guerra contra a Ucrânia em 2022, Putin fala constantemente no uso de armas nucleares se sentir-se ameaçado. E para isto está usando o estado vassalo da Belarus de Alexander Lukashenko.
Ao longo de 3 dias, foram realizados os maiores exercícios nucleares desde 1991 para o que foi citado como caso de ameaça de agressão. A mobilização envolveu 64 mil militares, 7.800 equipamentos bélicos, 200 lançadores de foguetes, 140 aeronaves, 73 navios e 13 submarinos. Putin se respalda nesse poderio nuclear para continuar fazendo suas agressões à Ucrânia. Nada transpareceu no encontro sobre o que pensa Xi, que quer ser um mediador de conflitos, a respeito dessas manobras provocativas de Putin. Aliás, as mesmas se dão no momento em que a Ucrânia consegue fazer seus drones atacar em Moscou, que dista 500 quilômetros da fronteira. Resta saber se Xi falou com Putin sobre o que dissera para Trump, ou seja, que o russo deveria estar arrependido de ter feito a guerra contra a Ucrânia. E também se Xi está se portando mesmo como um mediador ou como um aliado de Vladimir Putin. Este programa teve o trabalho na técnica de George Brum. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se cindylojaspoa.com.br. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com um novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.